Há quase 200 anos, a maneira como nós produzimos e consumimos produtos é basicamente a mesma. Independente do que é produzido, o primeiro passo é a extração de matéria-prima da natureza. Mais tarde, essa matéria-prima é levada até uma fábrica, onde ela irá ser transformada no produto final. Os produtos, então, são postos à venda e, após a compra, nós, consumidores, usamos esses produtos. Alguns deles são feitos para durar por anos, talvez até décadas, mas muitos têm uma vida útil programada cada vez mais curta. Mesmo aqueles mais complexos e caros seguem a mesma lógica da obsolescência programada, ou seja, um tempo de uso muito curto antes de precisarmos trocar por um novo. E esse é basicamente o jeito como a economia linear funciona: extração, transformação e depois, você já sabe, descarte. Mas isso tem um limite. Não tem matéria-prima suficiente no planeta para que esse modelo continue a funcionar por muito tempo. Em 2018, o planeta atingiu o dia da sobrecarga, dia 1º de agosto. Isso significa que depois dessa data, a gente começou a usar a poupança dos recursos naturais. O problema é que cada ano esse dia vem mais cedo. E aí a gente continua destruindo aquilo que a gente não tem como repor. Em 2050, além de ter mais plástico do que peixe nos oceanos, a gente vai ter também uma população de mais de 10 bilhões de pessoas. Será que essa conta fecha se todo mundo quiser produzir e consumir da maneira como a gente faz hoje? E se existisse uma outra forma de produzir que causasse o mínimo de impacto no meio ambiente e nos mares? E se existisse uma outra forma de distribuir as mercadorias para quem precisa, sem que a gente precisasse produzir mais e mais? E se isso já fosse uma realidade? Tem gente que ainda acha que quando a gente fala de sustentabilidade e preservação ambiental, a gente está indo contra o progresso, mas isso não é verdade. Existem outras formas de pensar a economia e o crescimento que levam em conta coisas que a gente sabe hoje, diferentes daquelas que a gente sabia há 200 anos. O grande problema do capitalismo atual é que ele não leva em conta o custo ambiental. Então é como se a gente pudesse fingir que não tem nada acontecendo com o planeta e que ele vai continuar fornecendo todos os recursos necessários para todas as empresas do mundo crescerem 2 dígitos por ano todos os anos. Mas já existem outras formas de pensar a economia, a produção e o crescimento mais inteligentes e lucrativas do que esse modelo que a gente tem hoje. Nós temos que mudar a economia. Isso é uma coisa que está acontecendo. Nós temos que desmaterializar a economia. Por que a gente tem que desmaterializar? Porque a gente não tem mais material para produzir. Isso, na verdade, está acontecendo com a economia compartilhada. As pessoas já não se importam mais em ter, né? Em 20 anos vai ser tudo compartilhado. Essa mudança está acontecendo. Logicamente, nós temos um problema que é a desigualdade do planeta. Se a gente passar a economia para desmaterializar a economia, fazer uma economia baseada no serviço, no ser, e a gente colocar a materialização, o que é matéria, para a gente equilibrar o mundo, quer dizer, quem tem e não precisa ter mais, e quem não tem a gente vai equilibrar, eu acho que a gente consegue, em um século, ou meio século, ou um século, chegar a um equilíbrio. A economia circular traz tanto os benefícios ambientais como os sociais. No meio ambiente, a gente vê uma escassez de recursos devido a essa produção desenfreada que traz volatilidade e risco para as empresas. E é por isso que a gente precisa provocar um novo modelo econômico que cresce desconectado da exploração desses recursos naturais. Através de um modelo que prega o reuso, a remanufatura, e nesse sentido teremos grandes ganhos na geração de emprego e na educação, onde a gente precisa de novas habilidades e qualificação profissional. Não dá para se falar de um modelo econômico assim enquanto continuamos tratando e chamando matéria-prima de lixo. A gente já falou aqui dos 8 bilhões de reais que o Brasil perde enterrando matéria-prima todos os anos nos aterros sanitários. Então, para a gente falar de economia circular e economia compartilhada, a gente tem que falar de lixo zero. Todas essas ideias são complementares e nenhuma delas é impossível. Você já deve ter visto por aqui o caso de São Francisco e o que eles estão fazendo para se tornar uma metrópole sem lixo. Lixo zero é uma meta, isso quer dizer que não é um processo mágico, nada vai acontecer agora, você tem que estabelecer uma meta ética,
porque depende do nosso comportamento, depende da nossa responsabilidade perante a nossa sociedade. É uma meta econômica, porque em vez de você gastar e causar prejuízos, você vai tentar aferir recursos, diminuir extração, evasão de divisas e tudo isso. É uma meta eficiente, porque não existe nenhum processo nesse nosso mundo pós-industrial que tenha um grande grau de desperdício no final da linha que seja eficiente. Então, o lixo zero, na verdade, a gente pode definir de forma de engenharia como um programa de qualidade total baseado na melhoria contínua, cujo indicador é a geração de resíduos no final. E é um processo visionário, onde você direciona a humanidade, direciona o cidadão para um futuro melhor para todos. This is something that our grandparents did. This was something that was much more common 50 years ago. And then someone in the accounting department at the large beverage companies concluded we can be more profitable in our corporation if we can transfer the responsibility for that container onto society. We don't have to have all these beverage washing plants and employ all these people washing all these bottles and drive them and transport them back and forth. We can put our beverages in a plastic bottle and then we're out of the loop. That's a more linear kind of model, but it's very bad for society and it's an unnatural model. Nature, we all know we have circles. So much better to refill the bottle and include everyone along the circle, in the loop. Hoje em dia, se um produto não puder ser reciclado, reusado ou reduzido, esse produto não serve para 2018. Ele deve ser replanejado, redesenhado. Ele não serve mais hoje. É como uma telha de amianto, tem que ser reprojetado, porque a sociedade de hoje não aceita mais. Uma coisa importante nessa configuração é que o papel do Estado não é recolher nem limpar a caca de ninguém. O papel do Estado é desenhar esse processo e prover a infraestrutura, os instrumentos necessários para que eu, cidadão, possa exercer a minha cidadania. O grande desafio da transição é o entendimento de que não dá para fazer sozinho. Precisamos estabelecer uma cultura de colaboração. Trabalhar ao longo da nossa cadeia e também até mesmo fora da cadeia de valor, com os nossos competidores, indústria com o governo e com a sociedade. É uma economia mais equilibrada, que restaura o capital social e natural. Eu vivo em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade de 500 mil habitantes que gasta em torno de 150 milhões de reais para limpar e dar destino ao lixo. Só para dar destino, para guardar o lixo da cidade, se gasta 30 milhões de reais. Muito bem. Você sabe o que é 30 milhões de reais? São 15 escolas por ano. São 30 postos de saúde por ano. Quilômetros de saneamento, quilômetros de estrada. Então hoje o Brasil passa por um problema muito sério. Ele está escolhendo pagar uma empregada doméstica para limpar sua porcaria, em vez de dar estudo para as crianças, em vez de dar saúde para as crianças. Então nós temos as pessoas que são minimalistas, que estão buscando uma vida mais simples, uma vida mais no ser, na experiência. Isso é um movimento. Nós temos um movimento pela desmaterialização da economia, que é outro movimento. Pelo local, chama-se território zero, onde você tem emissão zero, quilômetro zero e lixo zero. Nós temos um movimento da indústria, obviamente, a indústria vive de produção, nós temos a economia circular, que na verdade é um programa de eficiência da produção, mas ninguém até agora falou em parar de produzir, né? Mas temos um exemplo como o da Patagônia, que diz, tá bom, eu não quero parar de produzir, mas eu vou produzir alguma coisa que vai durar a vida toda, bens duráveis. Nós temos a tecnologia que está aí para a gente se comunicar, trocar experiências e poder criar um sistema anárquico de gestão do mundo, né? I think we need to go through life with eyes wide open and ask ourselves, how can we live more simply? How can we live more in harmony with nature? How can we model nature? A tree in the spring comes to life and has many, many leaves in the summer and does all this photosynthesis and pulls carbon back down into the soil. And in the fall, the leaves fall off the tree and they fall to the ground. And they decompose, they compost around the base of the tree. And that compost feeds the microbial colonies, it feeds the little animals that are in the soil, and it makes the soil more healthy.
And then the healthy soil can feed the roots of the tree, and the tree can have another year and another life and produce fruit and produce shade and attract birds, and just start to listen to the benefit on top of benefit on top of benefit, and stop the wind and create more photosynthesis to get more carbon back into the soil. The same thing happens when we have composting in our community. We're just modeling the simple, natural process, but we're doing it in a bigger way. Economia circular é copiar a natureza no processo de produção. E já que na natureza não tem lixo, tudo é reintegrado ao ciclo de nascimento, crescimento e morte. A economia circular nasce pensando o processo onde a linear parou, no pós-consumo. Nada mais pode ser desenhado para ser jogado fora. Afinal, não existe fora. Todos os produtos passam a ser pensados para, no final da vida útil, serem reintegrados à produção. Então, o conceito de lixo deixa de existir, e junto com ele, todos os problemas ambientais que ele causa. E é isso. Parar de usar canudo é só a pontinha de um novelo que a gente começa a puxar agora. Um novelo de uma nova forma de pensar e agir no mundo que garanta que haja vida nos próximos anos, pra gente, seres humanos, e pros outros seres que dividem o planeta com a gente. Mares Limpos é sobre isso. O mar traz pra gente oxigênio, alimento, lazer, saúde. O prognóstico ainda é desesperador, mas você que acompanha a gente aqui sabe que tem muita coisa acontecendo e essa mudança começa com a gente. Então o desafio dessa semana é sobre isso, economia compartilhada. Ela é muito mais fácil do que você imagina. Quer ver? Se você tem uma roupa que você não usa mais, leva para um brechó. Se você tem um móvel encostado, doa para alguém. Aquele brinquedo que seu filho não brinca mais pode ser o grande brinquedo da vida de uma criança numa creche. A gente tem que pensar que uma coisa que às vezes está quebrada e a gente acha que é lixo, para outra pessoa pode ser menos um consumo. E daqui a 2 semanas, no encerramento da nossa websérie, eu vou apresentar para vocês os grandes heróis dessa mudança. Gente que tem histórias inspiradoras e que está puxando o movimento por aí. Eu espero você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos juntos, porque juntos a gente faz acontecer.